Primeiramente, vamos dar uma repassada nas palavras de São Paulo, que pode servir muito para nós. Falando aos Romanos, humanamente falo atendendo à fraqueza de vossa carne. Então São Paulo já fala para os cristãos aquilo que Jesus tinha falado para os apóstolos. Na quinta-feira santa, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E esta fraqueza da carne, ela é universal. Ninguém pode se estribar na sua experiência, na sua própria virtude, no tempo em que mantém-se dominando as suas paixões, porque no instante pode despencar daquele pedestal que se encontra. Vi muitos cetros do livro caírem. Então, atendendo à fraqueza de vossa carne, ninguém está livre das tentações e das quedas que às vezes são muito grandes. E ele faz então um paralelo da vida que a pessoa levou no passado com a vida que deve levar agora como convertidos, porque antes eram pagãos, não conheciam a lei de Deus, mas agora como cristãos tem que viver uma vida diferente. Como outrora, portanto, oferecestes os vossos membros para servirem à impureza e à malícia para a iniquidade. Isso foi no passado, antes de se converterem. Assim agora, fazei-os servir a justiça para a vossa santificação. Hoje está muito assim em voga a chamada teologia do corpo, que é praticamente iniciada pelo Papa São João Paulo II. E é uma coisa interessante, como nós devemos servir do próprio corpo para a nossa santificação, como se usa do próprio corpo para a perdição. São Paulo fala uma palavra que nós devemos também referir sobre ela, sobre a escravidão do pecado. Jesus já tinha falado isso para os judeus, quando eles reclamaram de Jesus, que dizendo que a verdade os libertaria. Como pode nos libertar se nós somos livres, nós somos filhos de Abraão? E Jesus disse que é a escravidão do pecado, que é a escravidão do demônio. Pois quando eres escravos do pecado, não servistes à justiça, ou seja, à santidade. E ele pergunta: qual vantagem vocês tiraram no tempo que vocês eram pagãos, entregues aos pecados? Qual o lucro que vocês tiveram? Qual a vantagem que vocês tiveram? Que fruto tivessem então daquelas coisas que de agora vos envergonhais? Nós, como cristãos, nos envergonhamos de quando éramos pagãos, de quando não conhecíamos a religião, quando não conhecíamos a verdade. Essas coisas do passado devem encher-nos de vergonha. O fim de tudo aquilo é a morte. Agora, porém, livres do pecado e feitos servos de Deus. Olha o paralelo que ele faz. Antes escravos, agora livres. Antes servos do demônio, agora servos de Deus. Tendes por vosso fruto a santidade e por fim a vida eterna. Quando a verdade, o pecado nos leva à morte eterna, por isso chama-se pecado mortal. Jesus disse então aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, as ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Vou ficar só nessas palavrinhas de Jesus.
Pele de ovelha, aparência de verdade. Por dentro tem mentira. A verdade atrai, o erro afasta. Mas existem meias verdades. Existem as verdades aparentes. Existem sofismas, que são argumentações falaciosas, que enganam. Como a gente se engana? Como nós nos enganamos pelas aparências. Basta de botar um pouquinho os olhos para o passado, para nós vermos como nós já fomos enganados com todo o conhecimento que nós temos, por todo o estudo que nós fizemos. E, no entanto, há certas argumentações que nos convenceram. E depois que nós recebemos uma graça especial de Deus, para vermos a verdade, nós como que levamos nossa, como eu estava errado. Como é fácil a gente deixar se seduzir por falsas argumentações, principalmente daqueles que querem defender uma suposta ortodoxia da doutrina ou da moral. E todos aqueles que se sublevaram contra a igreja sempre se apresentaram como reformadores, como detentores da verdade, aparentando uma pureza de fé, uma defesa da verdade. Mas depois foi se vendo que não eram as coisas bem assim. Então a gente não olha para fora não, a gente olha para dentro. Porque muitas vezes olhamos apenas a pele de ovelha. Nós não olhamos o lobo que está escondido, camuflado. Eu sempre gostei de usar como parábola a história do Chapeuzinho Vermelho. A parábola, aquilo para mim é uma parábola. Chapeuzinho Vermelho não se deixou enganar quando viu lá no lugar da avó estava o lobo. Está diferente, bem diferente. Os olhos, que é impressionante, né? Principalmente pela boca. Não pela boca. Não é a avó. Então aquele filhinho, aquele sexto sentido, aquele negócio que diz, tem alguma coisa errada aqui. Vão levantar a pele da ovelha para ver se tem ovelha aqui debaixo. Vai tirando a pele, vai descobrindo ali aqueles pelos já do lobo, e do lobo mau. E alguém pode sentir seguro, não, mas olha, só tem um critério no qual a gente pode se basear para não errar. É seguir o que a igreja oficialmente ensina. Fora disso, ninguém tem a graça ou carisma, melhor dizendo, da infalibilidade. Nosso não deu para nenhum de nós. Para o senhor falando de tal, para a senhora falando de tal, para o mestre falando de tal. Nosso não deu garantia nenhuma, mas deu garantia para a igreja. Deu garantia para Pedro. Tudo que ligar está ligado, tudo que ligar está ligado. Daqui as chaves do reino dos céus. Quem vos ouve é quem ouve. A gente pode ter certeza que nós não vamos errar. Fora disso, as opiniões se dividem
tantas cabeças, tantas sentenças. Tanto é que a gente vê na sociedade, entre os católicos, divisões e divisões e divisões e divisões, quando na verdade não existe a coluna mestra, que é o fundamento da unidade, mas são peças dispersas que se arvoram em mestres da ortodoxia. Eu fui ordenado por um bispo muito bom, chamado Dom Antônio de Castro Maia, que me glorifica de ter sido ordenado por ele. E alguma vez até pergunto: você segue o Dom Antônio de Castro Maia? Eu não sigo o Dom Antônio, eu não sigo o bispo e tal, eu sigo a igreja. A igreja. Nós não podemos seguir este ou aquele. Ah, mas tem... Evidente que eu acredito que Dom Antônio tenha sido bispo de acordo com a vontade de Deus, etc e tal, mas não é a pessoa que nós seguimos. Que ele pode ter se enganado também. Pode ter acontecido. Agora, se eu sigo a igreja, aí eu não erro. Aí você pode levantar a pele que está o pastor. Porque se a gente for transferir para particulares as promessas que nosso Senhor deixou para a igreja e para o magistério da igreja, fatalmente nós vamos um dia descobrir que nós fomos enganados. Por toda aparência de virtude, toda aparência de verdade. Por isso que eu digo, que Jesus disse: cuidado, acautelai-vos. E foi assim que Lutero, foi assim que Calvino, foi assim que Henrique VIII conseguiram arrancar do seio da igreja um país inteiro, uma Alemanha, uma Inglaterra, uma Suíça, e continuam fazendo estragos até hoje, pregando a palavra pura, evangelho puro, pregando Jesus Cristo, pregando a salvação. Mas estou dizendo que esses estão fora, estou dizendo os de dentro, que se arvoram em mestres da lei, em detentores da ortodoxia. Porque a gente descobriu o erro daqueles que não aceitam a doutrina da igreja de modo explícito e claro, é fácil. Aqueles que querem me ensinar, por exemplo, a reencarnação, que é uma religião esotérica, eu falo assim: não. Se alguém quisesse me impor o satanismo, Deus me livre, é fácil. Eu estou falando daqueles que querem dizer que são os verdadeiros defensores da verdade. Aí você vê que tem vários que pululam por todos os cantos, e um contradiz o outro. Aí existe desunião, não existe concórdia, aí vem as divisões. E o fundamento da unidade é o magistério da igreja, como diz o Concílio Vaticano I, quando definiu a infalibilidade. Então, por isso nosso Senhor diz: acautelai-vos, abram os olhos, não sigam pessoas, sigam a doutrina da igreja. Pessoas nos ajudam, muitas pessoas nos ajudam, mas não vamos depositar naquela pessoa que nos ajuda toda a nossa confiança, de tal forma que eu posso dizer: este sim é o verdadeiro doutor da lei que não erra. Ele não tem o carisma da infalibilidade. Pode errar e pode arrastar o erro também. Portanto, abramos os nossos olhos.